Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Florisbal. Que prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Rinara. Gratidão a Deus por estar com vocês. Gratidão nossa de ter um professor tão longevo, tão extraordinário, nos brindando nesse congresso. Nós vínhamos conversando agora, professor Florisbal, daqui 10 meses fará 80 anos e já estamos tratando isso como uma comemoração de uma mente tão brilhante. Doutor Florisbal, ele prescinde qualquer apresentação. Eu, particularmente, sou fã, né? Mostrava os livros. Quando comecei a lecionar Direito Internacional, foi ancorada nos seus ensinamentos e fiquei muito impressionada logo no início com a sua capacidade de escrever tão bem, tanto sobre direito internacional público quanto privado. Naquele primeiro momento, eu achava que os dois ramos do conhecimento tão amplos não poderiam ter um autor que com a capacidade de trafegar e navegar tão bem por eles. E estou diante dele. Então, presente imenso, imensurável tê-lo aqui essa tarde, abrindo os trabalhos da tarde. Doutor Florisbal prescinde qualquer apresentação, mas por uma questão de protocolo eu farei. Ele é o nosso conferencista especialista em Direito, especialista em Educação, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e pós-doutor também em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é o professor colaborador do Instituto Uni Curitiba. Entre tantas outras coisas, ele coordena o projeto de pesquisa Direito Transnacional nas Relações Jurídicas Atuais, com ênfase no direito digital informacional. É autor de inúmeras obras, é um grande internacionalista e uma inspiração para todos nós, iniciantes ainda nessa trajetória do direito internacional. O doutor Florisbal de Souza Del Olmo, ele vai hoje conversar conosco a respeito de um tema muito atual. Ele vai tratar da Covid-19 e a explosão no Líbano, tão recente, com um desastre de tanta amplitude. Dr. Florisbal vai tratar disso à luz do poder de cooperação internacional. E ele pretende reservar um tempinho para a gente responder algumas questões, por isso vão anotando aí as questões para que a gente possa estender esse debate. Dr. Florisbal, a fala é sua. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Rinara. Eu agradeço a Deus a oportunidade que o professor Wagner me dá, vocês aí. Agradeço a ternura, o carinho de vocês, como foi antes da Thaís, agora tua, e com palavras tão bondosas, tão generosas. Que Deus nos mantenha assim, com essa bondade ao longo da vida. E, como eu estava dizendo, eu estou com quase 80 anos, mas eu fico bem feliz assim, de ver os jovens aí, quer dizer, o dia que eu partir, e vou demorar ainda muito, mas o dia que eu partir, o mundo vai ficar em boas mãos com vocês, com certeza. Bom, eu tentei, para não me alongar aí, para usar o tempo, que eu sei que tem outras pessoas, outros queridos professores, então eu resolvi fazer um pequeno link entre a Covid-19 e a explosão no Líbano. E, como ela disse, referir o poder da cooperação internacional. Então, a título de considerações iniciais, eu gostaria de lembrar que a Covid-19 ela é uma infecção causada por um novo coronavírus e que se notabiliza no primeiro momento por causar febre, cansaço e tosse seca nas pessoas. Depois, uma série de problemas e também as comorbidades, pessoas que têm pressão alta, que têm obesidade, uma série de fatores, e a própria idade ali. E também, eu acho que o maior fator de risco é apenas a idade, me parece, porque eu não tenho pressão alta, não tenho essas outras coisas aí. Bom, mas ele provoca tudo isso. Onde é que surgiu esse vírus? Surgiu na cidade de Wuhan, lá na China, em dezembro do ano passado, e ele vai se alastrar pelo mundo
e oficialmente, no dia 11 de março deste ano, agora, dia 11, a Organização Mundial da Saúde deu a essa então, epidemia o status de uma pandemia. Ela atinge todos os países e já se aproxima de 1 milhão de mortos. Hoje deve estar em 830, 40, mas estou dizendo que, infelizmente, porque dá uma média de 6, 7 mil mortes por dia no mundo, ela deve chegar a 1 milhão em seguida. E também se refere hoje, se fala hoje na história também de, como se fala, numa nova Guerra Fria, e essa que seria entre os Estados Unidos e a China, ela acaba gerando, no caso das vacinas, contra ela, na minha opinião, ainda mais um terceiro elo, quer dizer, aquele país que substitui a antiga União Soviética, principalmente, que é a Rússia, que também tem um presidente lá desses longevos aí, que está há muito tempo, ela também está, e nós vamos fazer alguma alusão ali depois. Essa pandemia quebra padrões consolidados e gera novos conflitos no mundo. E o quadro da explosão lá no Líbano, lembrar que o Líbano estava com a Covid, e depois, mais no fim, eu vou referir que a Covid ainda está lá, estão até dizendo que está se acentuando, mas os números da Covid não são tão ruins, digamos, em número, embora o Líbano tenha metade da população mais ou menos a metade da população do Rio Grande do Sul, ou seja, uns 6 milhões de habitantes, mas o número ainda é pequeno. E o Líbano vivenciava, quando da explosão, dia 4 de agosto, de uma corrupção generalizada no país e uma crise econômica muito severa. Bom, então agora eu vou, porque eu acho que já passou uns 3 ou 4 minutos, e a Covid-19 e a explosão. A Covid segregou as pessoas em seu próprio país, cada vez mais. É como na Argentina, por exemplo, não há voos hoje. Praticamente não há voos. Internacional, há muito tempo não há. E dentro do próprio país não há voos na Argentina. A minha filha, meu genro, meus netinhos moram em Buenos Aires, e esses dias, usando literalmente palavras que o meu netinho de 7 anos me disse, um pouquinho antes do aniversário dele, ele disse assim: vovô, os aniversários estão suspensos aqui na Argentina. Porque as crianças que faziam as festinhas não podem mais fazer, porque está suspenso, até os aniversários das crianças. Bom, o Líbano, então, sobre a explosão, vou rememorando um pouquinho, o Líbano, então, é um estado falido, dito pelo próprio primeiro-ministro, que logo renunciou também, é um estado falido, corrupção lá é endêmica, tá? É uma hiperinflação, desvalorização da moeda, de emissões em massa. Tudo isso naquele país. E depois, esse depósito de quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio, que estava lá há 6 anos em condições precárias, que vai acontecer essa tragédia aí. A explosão, isso é números de hoje, ou de 2, 3 dias, os últimos números, porque até mudam. Porque quando a gente vai no Google e coloca as coisas, por exemplo, eu próprio já estava referindo mais, 220 mortos, tanta... Não, na verdade, oficialmente, de agora, passado mais de 20 dias, é 186 mortos. E o número de desaparecidos ainda é pequeno, relativamente, são 30 apenas. E 6 mil feridos. E quanto à Covid, para não fugirmos desse link, o Líbano, como eu disse, a área geográfica dele é em torno de 10.400 km², ou seja, para termos uma ideia, ele é 1,5 vezes a área de extensão do município de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul, que é o município mais extenso do estado. E a população, 6 milhões. Pois bem, o Líbano tem até hoje, desde o começo da pandemia, 10.952, não chega a 11 mil casos, e mortos 113. Quer dizer, então não está essa parte tão difícil daí. A gente olha sobre o mundo, sobre os outros países, e eu olhando sobre os outros países, é que eu referi que
que, na verdade, a explosão veio para mostrar que, às vezes, a gente olha uma tragédia e pode vir algo pior. Por isso, aliás, eu acho que um grande ensinamento que a pandemia está nos fazendo, a todos nós hoje, é isso. E devemos olhar com outros olhos as coisas difíceis, porque sempre pode vir outra coisa. E eu estou, assim, como eu disse, fazendo de tudo para não contrair a pandemia, a Covid, mas eu tenho até comentado com pessoas amigas e tudo, que se Deus entender que eu devo ter, eu acredito que tenho condições de sobreviver, sim. Acredito, porque, apesar da idade, eu não tenho aqueles outros fatores todos e, com certeza, eu me cuidaria bastante. Bom, agora vamos falar, então, uma coisa sobre a cooperação e a não cooperação internacional. Como eu imagino que um grande número dos nossos que estão nos ouvindo são alunos, inclusive, da graduação, quando a gente fala em cooperação internacional, pode lá no Google, geralmente fala em cooperação internacional para o desenvolvimento. É o que mais aparece, cooperação internacional para o desenvolvimento. Mas, para nós, eu diria que aqui está interessante a cooperação internacional em momentos de crise. E o mundo já venceu isso. 10 anos atrás, quando houve lá na furacão Katrina, lá no estado da Louisiana, e também lá na Ásia, aquele tsunami que matou 220 mil pessoas. Então, o mundo parece que se aproxima e vem se ajudar. A cooperação internacional, olhando sob o ponto de vista do direito internacional, de modo geral, a cooperação internacional ela pode ser em diversos aspectos. E eu lembraria o aspecto político, aspecto cultural, aspecto humanitário, econômico, estratégico, ela vem de todas as formas. Então, referindo o que pode levar a essa cooperação. E a vacina contra a pandemia, ela, mais do que nunca, ela deveria haver uma união de todos para criá-la. Mas eu também hoje olho positivamente que ela não foi olhada só assim. Na verdade, os 3 focos aquilo. A China, lá com a Sinovac, a Universidade de Oxford, e também no Reino Unido, que também os Estados Unidos estão praticamente encampando essa vacina, e a vacina russa, que aí, por uma percepção de Guerra Fria, o Putin botou o nome lá de Sputnik. Porque Sputnik foi aquele primeiro artefato que foi lá na corrida, aquela vez, pela chegada aos outros mundos. E o Putin disse que agora, essa Sputnik, agora dia 11 de agosto, ou seja, 16 dias atrás, ele disse que ela está em condições, está ótima, está pronta, não tem mais problema. E se frisa que aqui no Brasil, o Estado do Paraná fez um convênio com a Rússia e vai para fabricar essa vacina, a Sputnik, no Estado do Paraná. Mas é bom que se diga, porque nós aqui da ciência, um congresso da natureza, dizer, para referir que, por exemplo, uma vacina, essa vacina tinha que ter tinha que ter mais fases, pelo menos 3 fases. Porque a primeira fase é aquela fase mais complicadinha. A segunda fase é uma fase já com um bom número de pessoas. E uma terceira, que aí pessoas assim de todas as espécies, de todas as maneiras, e que tenham aprovado isso. Isso não houve lá na União Soviética, na Rússia de hoje, não houve essa fase, essa terceira. Ou seja, é uma vacina que a maior parte dos países estão achando ainda que não é uma vacina tão confiável. Pode não ser confiável. Queira Deus que dê. Um pouco acelerado. Meio rápido. Tá. E a chinesa, o Brasil, é bom que se diga, isso é muito bom, o Brasil aqui não está olhando de costas para nenhuma delas. Por exemplo, a Sinovac da China, ela vai ser fabricada, está sendo fabricada já no Instituto Butantan, e diz que em outubro agora, imagina, daqui a pouco mais de 30 dias, eles devem estar com essa vacina pronta.
e com previsão de distribuí-la em janeiro de 21. E a de Oxford, que deram um montão de nome, com sigla, com letra, mas que agora está com um nome mais tranquilo, AZD 1222, Alfa Zulu Delta, AZD 1222, ela aqui no Brasil será fabricada pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ou seja, esses aí são as 3 vacinas e o Brasil está muito bem, muito prudentemente, se voltando para as 3. E há uns anticorpos. Aqui no Brasil também, o Instituto Vital Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Fiocruz, estão estudando anticorpos que seriam produzidos por cavalo e que estariam, muitos que dizem que pode ser o melhor deles aí. Ou seja, o Brasil não virou as costas para nada e está trabalhando todos eles. Líbano ainda. A simpatia que o Líbano goza e o povo libanês. Na história, há 7.000 anos, os fenícios habitaram aquela região. E os fenícios andaram, inclusive, aqui no Brasil. Há referências que teriam andado no território que hoje é o nosso país. E as colônias libanesas são muito fortes. Em São Paulo, por exemplo, um dos hospitais mais respeitados é o Hospital Sírio-Libanês. E aqui no Rio Grande do Sul, e aqui nos outros estados, há muita sociedade libanesa. E esse povo tem uma simpatia muito grande aqui no Brasil. Então, a contribuição do Brasil aqui, já estamos falando em cooperação internacional, a contribuição do Brasil está sendo muito expressiva. O Brasil foi uma caravana de 13 lá, um avião da FAB, e a comissão foi comandada pelo ex-presidente Michel Temer. Uma coisa que eu, como professor, sempre olhei com muita simpatia, assim, é aquilo que há nos Estados Unidos. Eu, às vezes, fazia uma brincadeirinha na minha sala de aula, perguntava qual era o maior dos americanos. E os alunos, eu começava a anotar. E os alunos, quase todos os que eles diziam, o maior dos americanos era um presidente, com exceção do Martin Luther King. Todos eram presidentes. Era o Lincoln, o Roosevelt, o Theodore Roosevelt, o próprio Washington, John Adams, etc. E aqui no Brasil eu fazia a mesma pergunta depois e não tinha nenhum presidente, ex-presidente. Quando tinha era o Getúlio Vargas. Então, o que é que eu comentava? Ensinamento que fica para nós. Aqui no Brasil, o cara sai da presidência, com raras exceções, e ele sai que nenhum, assim, parece que doido. Teve ex-presidente que já foi vereador, que já foi senador num estado que ele nunca tinha, lá no estado onde ele nunca tinha chegado, outro foi prefeito, outro tentou ser vereador, tudo isso aí, e não, aqui no Brasil não existe. E, sem querer ferir ou agradar, a rigor, os únicos que saíram e não se envolveram mais nada foram os militares, mas é um período meio conturbado, meio discutível. Mas, enfim, então eu vi com bons olhos esse convite ao Michel Temer, foi lá. Não tenho nada em favor do Michel Temer, mas o Michel Temer é bom que se indica, talvez muita gente não saiba, que os pais deles, além de serem libaneses, vieram aqui para o Brasil casados e com 3 filhos. Os 3 irmãos mais velhos do ex-presidente Michel Temer, eles eram libaneses. Inclusive, ele já foi lá na cidade, visitar primos irmãos dele, etc. Então, o que o Brasil? Me pareceu muito simpático isso. Mandar um ex-presidente, um cidadão que imagina, filho de libanês, quer dizer, ele deve ser, se não é libanês é porque não quer, e o Paulo Scaff, da Federação das Indústrias, presidente das Indústrias, que também é filho de libanês. Ou seja, isso aí foi uma coisa muito simpática. E agora, por quantos minutos eu ainda teria? Está tudo certo, professor. Nós estamos indo muito bem, falamos por 15 minutos, só a metade. Que bom, que bom. Então, eu ia falar uma coisa que é bem atual e bem importante. Essa missão de 13, que foi lá no Líbano, ela deixou 3 técnicos brasileiros lá. Ficaram 3 técnicos. Na verdade, 2 técnicas, porque 2 são mulheres e um homem. E esses 3 ficaram lá, uma coisa extremamente
extremamente interessante para nós. Pena, eu não preciso botar o nome aqui, mas facilmente vai no site escola. É uma professora da Universidade Federal do Paraná, que ela é especialista encarregada na área de química, e para ver situações, porque lá os problemas químicos são muito, imagina, quase 3 mil toneladas de nitrato, de amônio, tudo aquilo ali. Então, essa professora, doutora da Universidade Federal do Paraná, eu acho que é da área de química, sei lá qual é a universidade, ela está lá para tratar especificamente dessa. Outra professora que está também se envolvendo no setor médico. Isso aí, o Brasil, essa pessoa tem ligação com o Centro Nacional, aqui no Brasil, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E também foi esse é um homem, um rapaz, que é do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Ou seja, olha, o suporte brasileiro é muito bom. Interessa lá para solução de problemas químicos, todos os doutores, pessoal extremamente preparados, e essa professora da Universidade Federal do Paraná, e essa outra do Centro Nacional de Gerenciamento de Risco de Desastre, e o professor do Instituto Nacional de Traumática, esse claro, médico. Bom, agora eu estou correndo, porque não sei, são uns sitezinhos, porque depois os alunos podem facilmente depois pesquisar essas coisas aí e olhar. Eu preciso um sitezinho para ficar alguma ideia. Então, eu queria falar um pouco sobre a fraternidade, um pouquinho sobre a fraternidade, porque eu sempre acreditei, o sonho seria que nós tornássemos fraternos, todos, como eu procuro até ver as pessoas com espírito, assim, como foi com a Ginásio MTD, com uma Thaís, assim, com um espírito fraterno, de olhar o outro como um irmão mais velho, e eu olhar vocês como uma irmã mais nova, embora, como eu digo, tenha idade para ser bisavó de vocês. Mas, enfim, a fraternidade. A fraternidade, ela entrou, está lá na Bíblia, inúmeras passagens no Velho e no Novo Testamento sobre a fraternidade. As organizações secretas, ao longo da história, muitas delas, e algumas presentes ainda hoje, né, como Rosa Cruz, maçonaria, etc., ela esteve lá depois bem presente na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, e depois na Idade Moderna e na atualidade, quer dizer, a fraternidade tem sido muito presente. Era um princípio da Revolução Francesa e tem se verificado que desses 3 princípios ela tem sido mais olvidado, mais esquecido do que os outros 2. E olhando com um dos expertos, eu até já refiro 3 pessoas que eu tenho muita admiração, e 2 delas eu tenho a graça de ter muita amizade também, que se ocupam muito, sentimentosos, sobre fraternidade, que é a professora Sandra Regina Martini, que eu acho que todo mundo conhece, porque ela fez pós-doutorado na Itália, ela é fluentíssima no italiano, e ela é quem mais representa aqui no Brasil o professor Eligio Resta, da Itália, que não é a minha área de especialização, mas eu acredito que seja um dos maiores nomes do mundo na área no direito fraterno, o professor Eligio Resta. E outro, meu querido professor de São Paulo, o professor Carlos Aurélio Mota de Souza. Ele, um jovem como eu, só que se ficamos discutindo a idade, ele tem 8 mais que eu. Ele tem 88, mas escreve muito, muito sobre o direito fraterno e tem muito material. Então, se alguém quiser pesquisar sobre o direito fraterno, Carlos Aurélio Mota de Souza, ele é magistrado, ele tem um currículo riquíssimo, a professora Sandra Regina Martini e o professor Eligio Resta, além de muitos outros. Bom, o professor Carlos Aurélio refere muito, até ele tem uma convicta formação católica, digamos, ele refere muito à doutrina social da Igreja,
desde a Rerum Novarum, em 1891, quer dizer, lá são quase 130 anos, e depois a Gaudium et Spes, a Pacem Terras, e na Populorum Progressio, que também é uma das mais conhecidas, há uma referência lá, que é a colaboração financeira e diálogo fraternal entre os povos desenvolvidos e os povos em fase de desenvolvimento. Ou seja, na busca incessante pelo progresso social e da humanidade, progresso social e humano. Muitos confundem, às vezes, não deve ser confundida, com a solidariedade. A solidariedade é muito bom, maravilhosa, mas a solidariedade é mais uma ação, enquanto que a fraternidade, ela introjeta uma intenção, uma vontade, uma disposição de ser irmão do outro. E é parte, claro, dos direitos fundamentais, a fraternidade. Então, se entende-se hoje que ela deve ser encarada como um dever jurídico. O dever jurídico de ser fraterno. Ela promove uma reciprocidade autêntica, ela vai ao encontro do outro, abre-se para o outro e escuta o outro. Isso é muito bom, e eu que olho positivamente o que poderá vir depois da pandemia, eu acredito que a pandemia vai fazer com que todos nós sejamos mais fraternos a partir de agora. Eu acho, porque de uma hora para outra a gente viu que o ter não resolvia. O pessoal tinha, só tinha, queria ter, e eu vi às vezes esses atletas aí mais conceituados, às vezes com 5 carros zero importado, europeu na garagem. Aí eu pensei assim, mas isso quer ter um problema, eu sempre tive só um carro e nunca tive problema de sair. E esse deve ficar lá na garagem com 5 carros zero lá, me subir. Aqueles carros lá que complicadíssimos lá, alguns de mais de 2 milhões, e qual vai usar na hora. Bom, quantos minutos? Professor, o senhor pediu para te lembrar, faltam poucos minutos e a gente vai embalando nessa conversa, mas agora... Então, só para, segundo o próprio Elígio Resta, então, ótimo. O direito fraterno, ele é sem fronteiras, ele é cosmopolita, ele sugere concepção de responsabilidade e não de delegação, e busca a inclusão social, como já referi antes. E agora, já me encaminhando realmente para o final aqui, também houve uma parceria privada. Tem várias empresas, grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola, a Ambev, a Aurora Alimentos, a BRF, o Grupo Heineken, a Nestlé e a Pepsi, elas estão, por assim dizer, estendendo o braço para as pequenas empresas. Diz que tem 20 mil, só no Rio Grande do Sul tem 20 mil pequenos estabelecimentos que empregam 1 milhão de pessoas. Bom, considerações finais, então, agora, tentando encerrar. A solidariedade está muito grande, a ONU vai gerir... porque no Líbano tem muita safadeza, muita corrupção lá, a ONU que vai gerir o dinheiro. 250 milhões naquele evento, dia 9, coordenado pelo presidente da França, aquela videoconferência, foram arrecadados ali 250 milhões de euros, 250 são geridos pela ONU. A grande cooperação também da Cruz Vermelha, etc. Bom, então, eu poderia falar mais alguma coisa sobre cooperação e tal, mas eu faço questão agora, Renara, de me disponibilizar aí para eventuais perguntas aí, agradecendo a Deus e a vocês pelo carinho, ao professor Wagner, todos aí, e saudando especialmente todos meus queridos amigos que porventura estejam me ouvindo. Obrigado, Renato. Que apresentação maravilhosa, professor Floresbal, é um prazer sempre imenso ouvir o senhor. Nós temos aqui várias declarações ao professor, querido professor, que marcou algumas pessoas, Graziela Reis, falando que o senhor marcou a trajetória dela no direito internacional, assim como marcou minha trajetória como professora, enfim, falando das informações interessantes que o senhor trouxe, da exposição. A gente, com um tempo muito restrito, eu vou reduzir a uma questão
pedir para o senhor ser breve, mas eu pensava sobre o papel das lideranças, né, na cooperação internacional. É necessária a cooperação internacional, mas sempre tem um país que quer puxar, né, Macron agora na França, eu quero levantar a bandeira da organização da cooperação, todos querem estar à frente desse trabalho. E aí eu pergunto para o senhor, tudo isso é para a população civil, é para melhorar a vida, né, dos libaneses, especialmente naquele momento. Será que, quando a gente recebe apoio internacional, deve-se olhar de quem recebe, ou isso não importa? Em momentos de grave crise, isso não importa? Eu acho que não deve. Esse é o meu pensamento pessoal. Eu acho que não deve se olhar assim, né, ver o que vem, o bem que vem, procurar administrar muito bem, mas não se preocupar com a origem. E aí a gente viu isso, que aconteceu até em relação ao Líbano. Claro que os libaneses, lá por causa daqueles problemas regionais ali, que é compreensível, e tem Hezbollah lá, mas até Israel ofereceu apoio, que inclusive médico, a gente sabe que Israel ganhou já quase um terço dos prêmios Nobel da área física e química, né, dessa área de saúde, quase um terço dos prêmios Nobel são de Israel. E Israel, eu vi com bons olhos isso, porque Israel disse não, sabia que não queria ninguém de Israel lá, mas que o Chipre está ali a 200 quilômetros, e eles poderiam mandar médicos lá para Chipre para atender libaneses. Então, eu acho que tem que ser visto assim, não tem... Isso é uma coisa que eu pautei na minha vida e procurei, desde que eu fiz vestibular de Direito, como quase todo mundo sabe que eu fiz vestibular de Direito com 41 anos, né? E fui me formar com 46, enfim, e acabei dando, digamos, um reconhecimento, embora bondoso, generoso, de pessoas como vocês. Então, eu diria que não deve se olhar, porque tem gente que nessa hora quer aparecer, quer ser o bom. Falasse o Macron, com certeza o Trump, o Xi lá, o Putin nem se fala, né? Falei muito ligeiro? Não tem problema. Estamos bem, um pouquinho, passar um pouquinho do tempo não tem problema nenhum. Pode. Tá, não, eu não sei se respondi bem, mas eu acho que sim, respondeu, né? Muito bem e combina muito com a trajetória do senhor, com o seu pensamento humanista, né? A Graziela está aqui levantando isso, uma voz da experiência, do afeto, do humanismo. É maravilhoso receber o senhor, professor Floresbal, e pensando agora no seu neto, já caminhando para a gente encerrar esse evento, essa tarde que o senhor abriu com tanta alegria, com tanto louvor. Lembrando do seu neto, né? Se os aniversários ficarem congelados, mas se eles não ficarem, e ano que vem o senhor tiver 80 anos, nós vamos requisitar ao professor Wagner Menezes um painel de uma tarde toda para ficarmos aqui discutindo essas questões e aproveitando, bebendo dessa experiência de tantos anos. Meu Rinário, eu fico muito... Sim. Fala. Não, fizesse a alusão à Graziela Reis é uma pessoa que tem uma importância muito grande para mim, porque a vez que fui a Tocantins, primeira vez que fui, eu nem esperava ir a Tocantins, fui com a Neide, minha mulher, que me atura há 42 anos, e nós fomos lá e a Graziela nos recebeu com tanto carinho, com tanta ternura, e diz ela que depois ela se entusiasmou mais, porque ela também, embora super jovem, ela também já não estava tão animada para prosseguir. Diz que aí ela ganhou, não, vamos lá. Vamos lá, E é isso, levanta a vida com gargalhadas, igual o senhor me disse. E aí, para fechar, doutor Floresbal, o mundo dá para o senhor alegrias a ponto de dar gargalhadas, ou conhecendo tanto do mundo, a gente vai ficando mais fechado? Pelo contrário, eu li há 3 dias atrás um ser humano que diz que até onde se sabe, tem comprovação, que mais viveu no mundo. Que morreu mais ou menos em 2010, eu acho, com 122 anos. É uma francesa, que o nome dela é Joana, e esse é o nome da Alman. E essa senhora viveu 122 anos. Ela disse que nunca usou rímel, porque ela ria tanto e gargalhava tanto. Que o rímel ia borrar. Borrava tudo. Então,
eu gargalho muito, sorrio, rio, gargalho. E eu estava comentando, acho que foi com a Thaís, acho que não foi contigo, com a Thaís, que é a professora Odete Maria de Oliveira, que foi a minha orientadora no mestrado, lá na Federal de Santa Catarina. Nós falamos uma vez por semana, mais ou menos, só para gargalhar. Gargalhamos, porque a gargalhada ela te deixa feliz e tu não descontrai. Por isso que diminui as rugas do rosto, etc. Claro. Fala, Rinaldo, Rinaldo, desculpa, eu estava... Não, tudo certo, doutor Floresbal. É com essa alegria que nós vamos encerrar esse painel. Meu imenso agradecimento a todo o universo pela oportunidade de presidir essa mesa. Um agradecimento em nome do Congresso Brasileiro de Direito Internacional por ter a sua figura aqui. E com isso eu desejo uma boa tarde para o senhor e a todas as pessoas que estão participando, convidar para a gente continuar, que é uma maratona de direito internacional que hoje ainda vai entrar pela noite. Uma ótima tarde para o senhor, professor. Obrigado, querido. Que Deus te ampare, abençoe e te mantenha nesse astral maravilhoso. Obrigada. Boa tarde a todos.